uma mãe professora de arte, de filosofia, de semiótica, de história da arte. Cresci num berço onde a arte não era supérflua, era a base mesmo. Eu desenhava desde pequena, mas eu não via o desenho como algo possível de trabalhar, assim, desse ganhar dinheiro, desse pagar as contas. E aí eu fiz moda. Durante a faculdade foi ótimo, mas quando eu fui pro mercado, assim, é totalmente diferente, uma decepção total. E eu tinha um filhinho pequeno na época, eu voltei a desenhar em casa, mas sem pretensão nenhuma, assim, mas eu percebi que eu fiquei muito pra trás no desenho do que eu desenhava a minha vida inteira. Ali eu perdi muita técnica. Eu me propus a fazer um desenho por dia, e aí foi indo. E num desses, assim, minha mãe acabou falando pra eu fazer uma parede, porque a técnica que eu usava eu já desenhava realismo, assim, a técnica que eu usava de projeção do real pro desenho, pra ilustração, era possível de fazer em grande escala, e aí veio a primeira parede, daí foi indo. Usava o Photoshop na época pra pegar uma cabeça de uma, o olho da outra, adicionar algum elemento na cabeça e no corpo e manipular isso pra transformar em uma foto, uma colagem, uma foto, pra essa foto eu passar pra pintura. Mas aí hoje em dia alguns trabalhos que só precisam do digital, eu paro nesse estágio, né? Eu não vou pra pintura, eu paro no digital, porque na verdade minha criação tá aí. Quando eu passo pra pintura, ela é pura técnica, né? Eu comecei desenhando e comecei pintando. Mas eu precisava de uma imagem como base, sempre precisei. Mas as imagens prontas que eu achava não estavam me sendo suficientes, assim, eu não conseguia criar nelas. Então a minha criação veio, já que eu queria continuar trabalhando com realismo, a criação vinha nessa montagem desse cenário, dessa imagem, dessa personagem que no digital me resolveu demais, assim. Antes eu tinha o Photoshop, assim, que era mais difícil. Depois vieram outras ferramentas que são extensão da mão, né, que você desenha no digital, que me resolveu plenamente. Eu crio essa cena surreal, ou adiciono o elemento que eu quero para criar, como se fosse uma cena verdadeira, e dela eu passo para pintura. Então, assim, a minha criação está totalmente no digital. E depois, se eu vou pintar um prédio, se eu vou pintar uma parede, se eu vou pintar uma tela, se eu vou pintar um papel, aí é a questão da técnica que eu vou usar para aquilo. Mas a criação mesmo, ela para no digital, ela começa e termina no digital. O urbano não foi feito pelas mulheres, nem para as mulheres, né? Então eu acho muito necessário que tenha hoje em dia, essas figuras de mulheres sendo pintadas por mulheres na rua, porque ajuda a, primeiro, a equilibrar a energia desse espaço, que é totalmente de competição, ele é agressivo, ele é bruto, ele é violento, e você transformar num lugar um pouco mais acolhedor, energeticamente falando, mas na forma prática de fincar bandeiras e mostrar para as mulheres que ali é espaço delas também.
mulheres grandes desse jeito é para que elas entendam, os homens entendam o tamanho da mulher. A partir daí eu entendi o meu tamanho, assim, entendi o tamanho da minha mãe, entendi o tamanho das minhas ancestrais, e não é possível que na prática a gente esteja ali tão pequena, né, sofrendo tanto, sendo colocada num lugar tão marginal. Eu espero da arte no geral que todo mundo se repense, assim, se repense bastante, porque esse horror saiu de onde a gente tá também, de alguma forma. Do mesmo lugar de onde o nosso trabalho sai também, da mesma sociedade, dos mesmos lugares, então não tá na hora de todo mundo repensar o que tá fazendo também, né? Minha pintura e meu desenho digital, ele é uma ferramenta, mas quando ele encontra outras ferramentas também que passam a arte, é sempre muito enriquecedor e um exercício de humildade também, né? Você ter essa troca, você dispor seu desenho para que seja, né, mexido, enfim, adaptado. E foi a primeira vez que eu pensei, vai ser a primeira vez que vai ser um trabalho meu projetado já foi algumas vezes, mas que realmente eu fiz um para ser projetado, né? Então realmente ter pensado naquele lugar. Eu tentei pensar um desenho ali que ele parecesse que foi feito realmente para aquele lugar, que foi pensado para estar ali, que fizesse sentido como um organismo vivo ali. Então me permiti também brincar com cores, outras coisas que normalmente eu não faço, para deixar ele um pouco mais vivo ali do que quando eu faço as pinturas na rua, que tem uma proposta, quando eu pinto normalmente tem uma proposta de ficar uma coisa mais foto antiga, de ficar um outro jeito. Eu achei que esse projeto, por ser tão digital assim, ele pedia uma outra linguagem. Eu achei que foi legal brincar e sair um pouco da zona de conforto, assim, para tentar ver algo mais 3D, mais vivo ali do que o que eu tô acostumada a fazer.